Dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. E é com muita satisfação que o nosso jornal tem muitas novidades. Bom, estivemos de férias, né? Um tempo de renovação, de energia, para trazer muita informação, muitos convidados e trazer uma programação motivadora para o nosso telespectador. Esse é o propósito do nosso jornal: trazer notícias que possam lhe trazer oportunidades, motivá-los. E hoje, especialmente, nós teremos no nosso primeiro bloco um convidado especial, um atleta, onde a AGTV, o nosso jornal AG News, tem a maior alegria e satisfação, porque nós somos responsáveis e necessários para estimular o esporte. E nada melhor do que o esporte para a nossa juventude, para o futuro dos nossos jovens. Então, hoje, daqui a pouquinho, você vai estar conosco aqui, a presença do atleta judoca do Grêmio Náutico União, representando o Brasil no Open Pan-Americano no Rio de Janeiro. Mas a gente vai falar tudo isso pessoalmente com ele, porque tem muito bate-papo para falar sobre esporte, sobre o judô, sobre esse atleta que também é de outra cidade, está aqui no Rio Grande do Sul, está aqui em Porto Alegre, justamente para levar a sua carreira, porque ele é um grande atleta e promissor. Bom, mas iniciando, nós vamos trazer alguns temas aqui para que você saiba o que vai rolar no jornal de hoje, no nosso jornal AG News. Bom, quem sabe o jornal AG News ele é ao vivo. E depois, quem não consegue assistir ele ao meio-dia ao vivo, consegue assistir às 20 horas da noite, hoje, para que você possa assistir completo se você perdeu algum tema, algum assunto. Então, não se preocupe, se você não conseguiu acompanhar hoje desde o início, você vai poder assistir completo às 8 horas da noite. Então, só que é óbvio, quando a gente fala, o ao vivo traz exatamente a experiência de tudo que pode acontecer ao vivo, e às vezes acontece umas interrupções, traz mais emoção. Eu digo, o ao vivo do meio-dia é um jornal com emoção. O jornal depois é um jornal já editado com os errinhos ou alguma falha que possa existir. Mas a gente traz exatamente isso para você saber que você que está assistindo em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você está aqui conectado, integrado. E a gente tem muita novidade, porque o Jornal AG News hoje, né, está aqui no nosso estúdio virtual. Mas esse ano de 2025, o Jornal AG News passa, em parceria com o Grupo Agrotur, a se tornar também um jornal presencial dentro do nosso estúdio, numa sala no prédio do Palácio do Comércio, no Centro Histórico de Porto Alegre. Então, teremos o nosso jornal presencial e seguiremos também ao vivo também e com o virtual, para pessoas que a gente possa trazer como convidado e que não possa estar presencial na nossa capital, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. Então, essas são as grandes novidades. Amanhã nós estaremos dando um start ao vivo, vocês podem acompanhar, dos estúdios, no horário das 11 da manhã, porque o jornal, a partir depois, né, do Carnaval, ele passa a ser um jornal sendo transmitido, o Jornal AG News, a partir das 11 da manhã. E nós seguiremos com muita informação ao vivo, lá direto dos estúdios, com a programação do jornal. Então, veio muita novidade. A gente convida você que siga acompanhando, porque a programação, ela cada vez vai expandir cada vez mais, e conectando empresas, negócios, fomentando, né, e oportunizando ideias para que você possa realmente se motivar. Nós estamos em meio de tanta notícia trágica, o nosso papel é trazer oportunidades para você saber o quanto você é importante, você que está aí do outro lado da telinha, o quanto você tem muita garra, onde você tem energia para enfrentar os seus problemas e seguir se renovando, se reconectando. Então, depois do nosso entrevistado, nós teremos também dicas AG para vocês, temos também
algumas informações de atualidades sobre segurança na nossa capital, que a gente precisa alertar, não é trazer notícia negativa, mas alertar e pedir socorro aos órgãos públicos para que estejam mais atentos aos nossos empresários, empreendedores que estão aí gerando emprego e gerando impostos. E depois estaremos encerrando a programação. Sempre temos a participação do nosso comentarista de esportes depois do primeiro bloco, mas ele hoje não conseguirá estar presente, porque a gente faz aquele bate-papo gostoso, atrativo sobre o futebol, mas na nossa próxima ao vivo, ele estará presente trazendo os esportes, nosso querido Fausto Grezana ao vivo. Então, depois teremos o Clima Tempo como a programação da GTV. Bom, agora nós vamos dar início, então, com o nosso convidado especial de hoje, Izaf Bezerra, atleta judoca do Grêmio Náutico União, representando o nosso Brasil no Open Pan-Americano 2025, que vai acontecer no Rio de Janeiro, nos dias 14 a 16 de março. Seja bem-vindo, Izaf. Oi, tudo bom? Tudo bom, Izaf? Que alegria te receber aqui no nosso jornal. Para quem está acompanhando o nosso telespectador, que assiste, muitas pessoas ficam, é apenas no Rio Grande do Sul, o jornal é assistido? Não, nós somos assistidos a nível Brasil, nessa tecnologia streaming, estamos em todas as plataformas, gratuitamente, para trazer a informação e também o reconhecimento de grandes atletas como você, Izaf, que a gente quer motivar o jovem, como você está aí com disciplina, correndo atrás, o quanto é difícil. Traz um pouquinho da tua experiência, como é que está sendo a tua carreira, da onde tu veio, aonde tu moras, né? Se você é daqui, conta um pouquinho para a gente do atleta Izaf Bezerra. Bom, me chamo Izaf, eu vim do Ceará. A minha carreira no judô começou desde meus 3 anos, quando as minhas duas irmãs faziam judô e meus pais me levavam para assistir os treinos de judô. E nisso eu me interessei bastante, como era uma criancinha, né? Eu achei legal, achei divertido e acabei começando. E desde então eu não parei e tomei isso como a minha profissão. E estou correndo atrás do meu sonho, que aposto que como todo atleta de judoca, o sonho de ser campeão olímpico. Mas eu vim do Ceará desde pequeno, com muito foco e disciplina, e também muito apoio dos meus pais, da minha mãe e meu pai, que sempre batalharam para que eu pudesse viajar para campeonato regional, brasileiro. E nesse foco que eles tiveram, eu consegui me destacar dentro do Ceará e fora, pelo Brasil todo. E nisso, o meu sensei, Rafael Garcia, do Grêmio Náutico União, ele me viu na competição, ele me deu essa oportunidade de estar aqui no Rio Grande do Sul. Então eu vim, atualmente sou da categoria sub-21, menos 73 quilos, vou competir o Open Pan-Americano que vai acontecer no Rio de Janeiro, do dia 14 ao dia 16 de março. E estou na batalha para conseguir buscar a hospedagem, a passagem e posteriormente conseguir me destacar no circuito europeu e quem sabe competir nas Olimpíadas. Gente, olha o quanto é importante a gente ter o contato exatamente com o atleta. E parabéns aos pais, viu, Izaf? Ao pai e à mãe que te dão apoio, porque o esporte é fundamental para a qualidade de vida da nossa sociedade, da juventude. Porque todos nós, mesmo que no futuro chegue num ponto tu não siga exercendo ou quiçá você siga exercendo e seja realmente o foco só em ser um atleta brasileiro e estar né, concorrendo em vários outros países, mas o que é importante, o atletismo, o esporte, ele é fundamental passar pela experiência de um jovem.
Nós estamos numa era da tecnologia que as pessoas estão abandonando a atividade do esporte, muitas vezes, e se bitolando no celular. A gente sabe que é importante, que a ferramenta do celular, ela nos aproxima, ela abriu portas, ela abriu fronteiras, como nossa programação, inclusive. Nós hoje somos transmitidos em qualquer celular, né? Baixando o aplicativo da GTV, você assiste a programação 24 horas em qualquer lugar do mundo. Baixando nas TVs Smart, você assiste na TV Smart, assiste no site. Então, isso é trazer a informação, mas a gente ficar preso ao celular, ele danifica, sim, a intelectualidade, a motivação, porque ele não ativa o corpo físico que é necessário. Eu quero trazer, Isaf, te perguntar, então tu viestes para Porto Alegre a convite de um sensei, porque identificou o grande talento que você é como atleta. E os pais, eles residem ainda no Ceará, que você falou, né? Isso. Eles residem lá ou eles também vieram para cá? Como é que é esse desafio? Porque às vezes o atleta tem que, jovem, se separar da família para poder seguir a carreira. Conta um pouquinho para a gente como é que foi esse processo. Então, quando meus pais souberam que eu tinha essa oportunidade de vir para cá, de início, claro que eles ficaram meio receosos, porque eu sou filho caçula, e sempre tive aquele carinho maior pelos pais, e eles ficaram com medo de eu não ser bem acolhido, de eu não conseguir me acostumar com a cultura diferente, com tudo diferente, clima diferente. Só que era um sonho meu e um objetivo maior. Então eles acabaram deixando e eles ainda moram no Ceará. E eu vou para lá 2 vezes ao ano para visitar. Tanto que eu não consigo ir tanto por causa das competições, que é o ano inteiro de competição. Então eu só consigo ir em 2 pequenas folgas que eu tenho. E é isso. Só que de início eles ficaram receosos, só que depois eles viram que isso foi bom para mim e me apoiaram desde sempre. Eu fui muito bem acolhido aqui. Que bacana, inclusive, a gente fica muito feliz porque tu estás sendo acolhido, né? E hoje apoiado por um dos maiores clubes do nosso estado do Rio Grande do Sul, que são um dos maiores clubes também do Brasil. O Grêmio Náutico União é muito conhecido por também formar grandes atletas a nível nacional e internacional, né? De campeões. E tu estar no União realmente mostra o grande potencial que você tem. Hoje, o clube ele te dá um suporte, ele consegue te colocar. Como é que funciona um pouquinho para quem é leigo? Até porque, como você disse, que você está precisando de apoio para a viagem e para a hospedagem. É importante você, telespectador, que puder colaborar, né? Nesse momento, entrar em contato com a nossa produção, entre em contato no nosso site, entre em contato com as redes sociais do ISAF, porque ele, nesse momento, muitas vezes a estrutura, né, dos clubes, eles conseguem ajudar a manter no dia a dia, mas às vezes nesses campeonatos precisa de um fôlego, de um patrocinador, e é isso que a gente vê muita dificuldade hoje do atleta ter patrocínio. Conta um pouquinho para a gente como é que é esse dia a dia, essa dinâmica tua, Isaf. Bom, o clube ele me disponibiliza um apartamento e ele custeia certas competições nacionais e internacionais. Porém, nessa competição ela estava fora da programação do clube. E eles custearam uma parte e eu tenho que custear outra. E eu estou fazendo uma rifa para conseguir custear essa minha participação nessa competição. Muito bem. E como é que funciona a rifa, Isaf? Bom, essa minha rifa eu estou fazendo por 3 motivos. Que o Open Pan-Americano, que eu quero custear a minha participação nela. Eu quero conseguir tirar um passaporte para depois conseguir participar dos circuitos europeus.
que Uhum. acontecem em certos locais do mundo, que esses circuitos, eles são quatro circuitos no ano que, dependendo do seu desempenho, você consegue ser convocado para tanto o campeonato pan-americano, quanto campeonato mundial, quanto Grand Slam. E Uhum. isso é um objetivo meu e é que eu estou lutando para conseguir. Muito bem. Podemos mostrar aqui a tua rifa que você enviou para o telespectador, para ele se motivar a entrar em contato? Pode, pode sim. Então, vamos trazer aqui para o nosso telespectador a rifa do ISAF, para que você possa, aqui na rifa solidária, você está tendo contato diretamente com esse atleta que está aí dedicado, longe da sua família, representando o Grêmio Náutico União e o nosso Brasil. Então, precisamos apoiar, né? O clube está apoiando, como ele disse, com a metade, ele tem outros projetos, então aqui ele não está pedindo que você dê, ainda ele criou uma rifa para você observar que o intuito dele é realmente fazer que você ganhe algo pela solidariedade que você está tendo com ele nessa união de recursos para poder realizar essas tarefas. Então, aqui mostra, vocês vão estar vendo na tela de vocês, o contato dele, tem o Pix, e aí você entra em contato com ele, escolhe os números para que você possa participar dessa rifa e, ao mesmo tempo, você está ajudando um grande atleta. Então, nós deixamos aqui em destaque para que você ajude. O Jornal AG News, ele quer realmente estar sempre abrindo portas para jovens como Isaf, que está aí na luta e não desiste. Vão ter dificuldades, vão ter desafios, né, Isaf? Mas, como tu disse, está dentro do teu coração, é uma paixão, teus pais mesmo com a dúvida, com os medos, porque um filho é a nossa maior graça, é a nossa maior bênção, o maior presente que Deus nos dá, né? Poder gerar a vida. Então, eu tenho certeza que você está sendo muito abençoado pelos pais, para eles terem coragem também de permitir você seguir o teu caminho. Fala um pouquinho, Isaf, como é que está a expectativa para esse Open Pan-Americano no Rio de Janeiro, que já falta muito pouco, né? Nós estamos, pós-carnaval, já é na outra semana. Conta um pouquinho como é que está o coração. Bom, essa vai ser a minha segunda participação em uma competição internacional que acontece aqui no Brasil. Ocorreu o Open Pan-Americano em 2023, na qual eu me considerei campeão. Na minha primeira participação, eu me considerei campeão na categoria sub-18, menos 73 também. E para essa minha segunda participação, eu estou com uma grande expectativa e sigo treinando muito forte para que eu consiga trazer mais uma medalha de ouro para o nosso Brasil e sempre com a cabeça boa, sempre mantendo o peso na risca para conseguir chegar lá e dar o meu maior desempenho. Muito bem, mas olha que bacana poder trazer para o nosso telespectador. Então, no primeiro embate, no primeiro campeonato, ele já saiu vencedor, trouxe a medalha para o nosso Brasil desse outro que ele já participou. Então, já é a segunda vez que você participa do Open Pan-Americano. Isso mesmo. Muito E bem. vamos lá buscar esse segundo ouro para o nosso Brasil. É isso aí. E vai trazer, Isaf, é isso mesmo. Você tem agora o apoio de todos os telespectadores aqui da GTV, do Jornal AG News. Nós estaremos torcendo, acompanhando e para que você traga essa medalha e já está convidado, porque no retorno nós já estaremos nos estúdios da GTV ao vivo com o jornal presencial. Então nós queremos te receber com a medalha para mostrar para o nosso telespectador no jornal o nosso atleta que foi campeão, e eu tenho certeza que será. Isaf, mais um pouquinho eu vou te consumir para que o telespectador consiga entender cada vez mais e querer fazer parte do atletismo, dos esportes. Como que é a tua rotina diária? Porque a gente sabe que às vezes tem que ter muito cuidado com a alimentação, fica direto no clube. Como é que é a vida de um adolescente, de um jovem, não é mais tão adolescente, já é um jovem, 21 anos, isso?
Não, eu tenho 19. 19, a categoria 21, mas é 19. Perfeito, é que eu associei. Então, um jovem, um adolescente ainda, um jovem com 19 anos, como que é a rotina para que a gente possa estimular mais jovens? Porque muitos acabam sendo sediados pela festa, pela bebida, né? Pode beber, não pode beber, pode sair, pode namorar. Conta um pouquinho para a gente motivar o atleta, saber que tem que ter moderação e disciplina. Bom, como eu desde criança, eu tava no meio do esporte, tava naquela corrida de treino, de perda de peso, de alimentação saudável. Então, eu meio que não me desvio, que acaba que, tipo, você treina a semana inteira pesado, o seu corpo fica desgastado e no fim de semana você acaba que vai desgastar mais ele ainda e não consegue ter um rendimento, não consegue manter a constância nos treinos. Então, eu namoro, eu tenho uma namorada, ela até é bem atleta, ela tá se recuperando de uma lesão, e a gente junto, a gente sempre tem uma rotina pesada de treino, ela tá se recuperando agora, vai fazer academia, então é sempre isso, a semana inteira, acordar cedo, para ir para academia, e depois treino, e depois acordar para ir pra faculdade, e depois treinar mais ainda. Então é assim que consegue chegar no topo e chegar no maior lugar do pódio, que é sempre tem que manter a constância e a disciplina, porque sempre vai ter os dias que a gente acorda cansado, vai ter aquele dia que a gente acorda meio dolorido, meio para baixo, meio desmotivado, mas tem que sempre lembrar do maior objetivo, que é chegar no topo. O meu objetivo também é dar uma vida melhor para minha família, conseguir chegar no topo do mundo, tanto com a minha família quanto com a minha namorada. E eu tenho certeza que eu mantendo a disciplina isso vai acontecer. Que notícia boa, Exaf, trazer essas tuas palavras, porque é muito importante ter disciplina, ter meta, objetivo. E a gente vê você jovem, exatamente, querendo o topo. É isso que a gente precisa instigar o jovem, para querer o topo. É difícil? É. Não é fácil. Mas o que é fácil na vida? O que é fácil, duvide, porque não existe mágica. E qual é o nome da namorada, Isaf? Priscila. Manda um beijo para a Priscila. Eu lembro que eu conheci esse casal jovem, lindo, lá na pastelaria Dom Francesco, que são meus grandes amigos. Mandar um beijo grande para o Ivo. Olha, Ivo, que alegria a gente saber que tu tem um cliente atleta, os dois, né? O casal atleta, e eu conheci e fico muito feliz, porque foi nessa conexão que a gente pôde ter contato e eu saber que o Isaac também está aqui hoje, né, sendo um atleta a concorrer lá a esse campeonato, essa medalha. E Isaf, desculpa, Isaf, vamos torcer para a Priscila logo, logo retornar, porque também é outra jovem atleta do judô, né? Que bacana. Um beijo para ela, que logo, logo vai estar tudo certo. E vamos trazê-la também, tá convidada para vir no jornal para falar dessa dupla de atletas que é muito importante. A gente abre as portas porque o esporte, ele salva vidas, o esporte, ele é uma referência para uma sociedade com qualidade de vida, uma sociedade humana. Lembrando, o atleta, ele recebe uma orientação de valores muito forte, muito carregada. Então, eu tenho certeza que o seu sensei trabalha muito o respeito, a questão do ego, a questão da humildade, valores que são muito importantes para formar o caráter de um homem. Então, eu tenho certeza que tu deves ser um jovem que está sendo muito bem trabalhado para ser um campeão com merecimento, merecimento dessas medalhas. Muito obrigado. Vai ser uma grande honra Pode voltar falar, aqui Isa. vai ser uma grande honra poder voltar aqui com a Priscila e poder mostrar a medalha. E logo, logo mostrar a medalha dela também. É isso aí. Então,
Isaf, eu vou deixar aqui um espaço para que você deixe uma mensagem para o nosso telespectador. Esse jornal, nosso jornal, também vai aparecer em outros horários. Nós vamos estar aqui tentando conectar para que mais pessoas ajudem nessa rifa. Nós queremos que você traga essa medalha e que a gente possa saber que cada um foi parte para te ajudar nessa vitória. Então, deixa aqui o teu recadinho, a tua mensagem para o nosso telespectador, que você está sendo assistido pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil e fora do Brasil, internacionalmente. Bom, queria primeiro agradecer por essa oportunidade e agradecer também a Deus, a meus pais, a minha namorada, a todo mundo que pôde me ajudar a chegar até aqui, porque eu tenho certeza que sozinho eu não chegaria em lugar nenhum e também não conseguiria conquistar nenhuma medalha que eu tenho hoje. Então, o que eu quero passar para você é que, se puder me ajudar a chegar nesse sonho, porque eu estou todo dia batalhando, tá na guerra. Como eu falei, vai ter aqueles dias que acorda cansado, acorda meio, acaba machucando, mas tem que ter até a disciplina, ter o foco para conseguir manter a sua rotina de treinos, manter aquele foco no seu objetivo maior. E eu sei que com a ajuda de todo mundo, eu vou conseguir chegar nessa competição e depois conseguir chegar em campeonatos internacionais, em pan-americanos, em mundiais e, se Deus quiser, nas Olimpíadas. Eu sei que tudo isso vai ter a mão de cada um que me ajudou até agora. Eu agradeço muito. Muito bem, nós estaremos juntos aqui. Ganhaste mais uma amiga aliada, um jornal, uma TV, uma emissora que apoia o esporte para que você possa estar trazendo a tua caminhada e nós estaremos aqui acompanhando e sendo mais um grupo de energia torcendo por você, pela namorada e também parabenizando os pais que estão lá distante, mas tenho certeza que eles são a maior graça exatamente por estarem te alimentando dessa força de seguir o teu sonho. Isaf, que Deus te abençoe, tenha muito sucesso e eu estarei te esperando no retorno no Jornal AG News para a gente apresentar para o telespectador a medalha de ouro. Combinado? Combinado. Vou dar essa medalha para a gente. Bom, querido telespectador, nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco com a entrevista com esse grande atleta, Isaf Bezerra. Um abraço para o Grêmio Náutico União, também esse clube que a gente admira, porque é uma referência do apoio ao atletismo. Nós vamos para um breve comercial e já voltamos. Não saia da telinha que o Jornal AG News está só começando e tem muito conteúdo ainda pela frente. Isaf, um beijo grande, estaremos contigo e logo, logo estarei aqui junto conosco de novo. Beijo. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo. Centro de Eventos Tomazina em Gramado convida, dias 15 e 16 de março, Festival Pet Gramado. Competição de groomers, palestras inspiradoras, jantar de negócios. Tudo isso por apenas R$350, incluindo um jantar especial de negócios, hospedagem, café da manhã e o acesso ao Festival Pet Gramado. Reserve esses dias 15 e 16 de março e garanta já a sua experiência. Mega, mega, mega divertido. Mega, mega, mega colorido. Você já viu, é tão macio que escorrega no papel. Parece um arco-íris mega colorindo o céu. Eu mega amo desenhar. Eu mega adoro pintar. Eu mega quero colorir e me mega divertir. Linha Tris Mega, para colorir, desenhar e aprender de um jeito mega divertido. Venha conhecer o consultório da doutora Roberta Capper.
Especialista em ortodontia, doutora Roberta Capper, com mais de 20 anos de mercado, atende com excelência na Avenida Cristóvão Colombo, 1081, sala 404. Ou ligue para agendar a sua consulta 99282-7349. Doutora Roberta Capper, especialista em ortodontia, uma especialista top doctor Invisalign. Você que sonha com um aparelho de alta tecnologia Invisalign, aqui com a doutora Roberta Capper é possível. Entre em contato e agende a sua avaliação. Estamos de volta dos comerciais e muito feliz de poder trazer para o nosso telespectador esse grande atleta. A gente fica tão feliz, um jovem, né? Com tanta carreira pela frente, com tantas vitórias para conquistar. É isso que a gente se motiva, poder estar entregando para o nosso telespectador algo que vai realmente encher o seu coração de motivação. Você viu agora nos comerciais, né, sobre a MagTag. Gente, eu estou aqui com o meu MagTag, esse acessório incrível, que é um acessório diferenciado. Ele é um acessório de ímã, né, que você utiliza, na verdade, para várias funcionalidades, mas a principal delas, que foi desenvolvida, e nós trouxemos aqui o CEO, o desenvolvedor desta criatividade, desse novo produto, que ele foi desenvolvido para você não perder mais o seu óculos, para que você possa deixar ele elegante, sem ter risco de cair da sua roupa. Então, eu coloco aqui o meu MagTag, estou com o meu óculos, né, protegido, não cai, eu posso me movimentar, ele não vai cair, porque a gente às vezes deixa pendurado na roupa, cai, arranha, quebra o óculos, perde. Então, o MagTag, ele veio com essa funcionalidade principal. Mas eu uso o meu MagTag para segurar o microfone, aqui para alinhar os fios do microfone. Eu uso o MagTag para, às vezes, fechar uma roupa para, né, para não ficar tão aberta. Eu uso o MagTag para colocar, né, como um enfeite num encharpe. Gente, MagTag com muitas funcionalidades. E a gente é muito parceiro da MagTag, logo, logo vocês vão estar vendo, porque a MagTag também tem algo diferenciado. A gente adora dar brindes, a gente adora presentear os nossos telespectadores, os nossos convidados. E temos aqui a agenda da GTV. Então, ela é personalizada, e a MagTag também tem a sua linha de personalizados para você, empresa, que quer presentear seus clientes com um produto diferenciado, um acessório charmoso e que tem funcionalidade. E nós temos daqui a pouquinho aqui também os MagTags da GTV, porque a gente adora fazer o diferente. E vocês viram também no comercial que tem aí o Festival Pet Gramado vindo por aí. Nós estaremos lá com o nosso stand da GTV. A gente convida toda Gramado, Canela, região, Caxias do Sul, Porto Alegre. Vá passear, fazer um passeio no final de semana em Gramado e vá no Festival Pet Gramado.
a entrada é gratuita. Venha nos visitar lá no stand da AGTV. Inclusive, olha só o que eu vou mostrar para vocês. Já tem a roleta da sorte. Vai ter gente que vai rodar a roleta e vai ganhar brindes, prêmios no nosso stand. Porque quem assiste a GTV sempre ganha. Esse é o nosso lema. Uma TV que foi construída justamente para trazer notícias, informações positivas, para engrandecer a comunicação dentro da sua casa. Porque a gente sabe que a comunicação ela é uma das potências do nosso dia a dia. E a gente tem que ter muito cuidado com a comunicação que a gente entrega. E nós entregamos aqui oportunidades, motivação, para que você possa saber que todos nós somos falhos, temos momentos de desânimo, de dificuldades, de quedas, de levante, mas a gente nunca pode desistir de nós mesmos. Nós somos obra de Deus, Ele nos escolheu, né? Os nossos pais nos escolheram também porque foram presenteados com a graça de nos ter. Então, não tenha medo de se reerguer. É essa a sua missão, se reerguer todos os dias. Muitas vezes as pessoas querem salvar o mundo. Se tu estiver se salvando, você já está salvando o mundo, porque a sua maneira de você demonstrar que é possível, você está salvando outra pessoa. É a corrente do bem. Não esqueça disso, que a sua palavra transforma, a palavra tem poder, e nós usamos exatamente o poder da palavra para fazer você saber o quanto você é importante para nós. Todo o nosso trabalho é baseado em reconstruir e alimentar o nosso telespectador do que tem de melhor. E hoje eu vou trazer uma notícia não muito agradável, não é o que eu gosto de noticiar. Eu gosto de noticiar eventos, oportunidades, empresários que estejam acontecendo, que a gente sempre traz. Um atleta como o Isaf, mas hoje eu preciso fazer um alerta e pedir o auxílio. A gente não pode julgar, a gente tem que pedir como sociedade o auxílio. Eu venho pedir para os órgãos públicos um olhar mais atento, um olhar à segurança da nossa capital. Nós estamos enfrentando, e não é só as pessoas nas ruas, nós estamos enfrentando uma agressão quando a invasão dentro do nosso comércio, que nos impossibilita de exercer o nosso papel de atender a população, onde nós exercemos o papel de empregadores, gerando emprego para a sociedade, onde nos prejudica em poder também a pagar os impostos, porque tudo é uma cadeia. Um empresário, ele é massacrado muitas vezes nessa época de férias, no verão, porque, infelizmente, o aproveitador, o mau caráter, aquela pessoa que, infelizmente, muitas vezes foi alimentada, nós temos que, de alguma maneira, salvar essas pessoas, mas salvar dentro de uma educação rígida. Se elas não tiveram educação, a gente precisa, como sociedade, se reunir para reeducá-las. Jamais se apropriar de algo que não é seu, que não é fruto do seu trabalho, da sua conquista. E eu vou mostrar 2 cenas de episódios que aconteceram essa semana. Me chocaram. Uma no início da semana, eu voltando da caminhada de uma atividade física que eu realizo também, buscando qualidade de vida, não é fácil, gente, eu sou uma que reluto muito, mas eu sei que eu preciso, então eu me uso muito de exemplo nas minhas redes sociais para motivar quem também, às vezes, é muito parecido comigo, que está ali só precisando de uma palavra de motivação para realmente encarar o que a gente não gosta de fazer, que é atividade física. E eu, retornando a essa atividade física, tive a tristeza de presenciar um estabelecimento no coração do bairro Moinhos de Vento, na Florencio Gartua, um restaurante de mais de 20 anos de mercado, de história, que alimenta, que atende a população da região, com qualidade, gerando emprego e trabalhando. Eu conheci o filho
que é dono, proprietário, e o pai é uma família. Então, a gente vê o quanto é a dedicação do pequeno e médio empreendedor. É esse que nós também temos que olhar, porque um prejuízo, ele é fatal muitas vezes para esse próprio empreendedor, para esse próprio comércio se reestabelecer. Então, vamos aqui a mostrar para vocês a entrevista com esse empreendedor que teve que tomar uma providência sozinho para recuperar os custos que foram onerados no roubo da parte elétrica, de tensão elétrica do restaurante. Eles ficaram um dia inteiro sem atendimento, os funcionários, alimentos, enfim. Assista aqui a entrevista. Estou hoje aqui caminhando pela manhã, aqui fazendo minha atividade, e fico surpresa, né, e até decepcionada com a segurança em Porto Alegre. É um absurdo um estabelecimento que está aqui há anos, na Florêncio Gartua. Eu vou falar aqui com o proprietário Leonardo para mostrar para vocês o absurdo no estabelecimento, o prejuízo de um dia de serviço. Leonardo. Olá, tudo bem? Bom, hoje de manhã a gente foi surpreendido, né, com um furto dos cabos de energia da entrada do restaurante. E isso não é a primeira vez. A gente está muito decepcionado com o bairro, com a falta de segurança que está tendo do bairro. Está tendo muito. Entraram várias vezes ano passado, a gente já entraram mais de 5 vezes no final do ano passado, e agora estão tendo todo o prejuízo de um dia mais um dia fechado por falta de segurança da segurança pública aqui de Porto Alegre. Está muito feio. E Leonardo, tu acabaste de dizer que já teve invasão na propriedade. Sim, já teve ano passado, teve 5 invasões na propriedade. Mostramos as câmeras de segurança, identificamos as pessoas e não pegaram eles, porque às vezes a gente encontra as pessoas na rua ali e os mendigos que fizeram as coisas. Ano passado nós tivemos um prejuízo de mais de 60 mil reais com os ar-condicionados, que eles acabaram vandalizando todos, quebraram grade, quebraram tudo, então tá bem feia a situação. Então quer dizer que já são personagens que são de mendigos na rua, identificados, e não foi providenciado de alocar essas pessoas para um devido lugar. Isso mesmo. Então foi tudo identificado, foi mostrado e não aconteceu nada. Qual é o nome aqui do restaurante? Aqui é o Delícia Espaço Gastronômico. Um restaurante tradicional. Quantos anos está aqui no bairro? Acho que está quase 20 anos já no bairro. 20 anos no bairro, e a gente se depara com esse absurdo, que é um descaso. É impossível um restaurante onde agrega emprego, onde trabalha sério há mais de 20 anos, não ter o suporte da segurança pública no estabelecimento. Eu vou mostrar novamente para vocês o que aconteceu aqui com a luz. Eles roubaram todos os cabos, né? Os cabos de entrada do restaurante. Então, um dia, inclusive, não se sabe se até amanhã vai estar resolvido isso. Nós vamos fazer, a gente não vai esperar pela concessionária, a gente não vai esperar, a gente vai fazer tudo por conta própria, porque mais um dia fechado não tem como. É isso aí. Então nós registramos aqui no nosso AG News a importância de se estar atento ao que está acontecendo na nossa capital. E é um fato que é recorrente, não é uma vez, é recorrente e precisa se ter atenção. Muito obrigado, Leonardo, pela entrevista, e nós vamos estar reportando aqui no nosso jornal e para os órgãos para que tomem uma providência. A gente sabe que a gente tem que apoiar, recolher esses mendigos da rua, mas deixar bandido na rua não é certo. Nós trabalhamos, pagamos impostos, e esse restaurante, garanto que paga muito imposto. Então ele deve e merece o reconhecimento e a proteção da segurança para poder exercer o seu serviço. Então deixamos aqui e eu vou mostrar para vocês o estado da corrente toda destruída. Encerramos mais uma informação aqui no AG News, e que a segurança pública tome providências. É uma lástima a gente ter que trazer uma notícia dessas no nosso jornal, um jornal que a gente quer trazer sempre notícias positivas,
mas a gente não pode cegar e vendar os nossos olhos para o que está acontecendo. Realmente existe, já há alguns anos, não é? É uma prática no verão, né, de invasões a estabelecimentos no bairro Moinhos de Vento, no bairro Auxiliadora, ali na Cristóvão Colombo, vários restaurantes sofrem com isso há anos. Tem um restaurante muito tradicional, o Vassouras, que eu adoro a gastronomia, conheço o dono, é família, é pai, filho, é todos, né, colaborando e mantendo a história de um restaurante tradicional com uma muito boa comida. Mas eles também sofrem constantemente. Eu já vi com várias invasões de roubarem televisores, destruírem portas, vidro. Então, é muito doloroso para o empreendedor que está ali trabalhando, suando a camiseta para poder alimentar a sua família, para poder empreender, para poder gerar emprego, para poder gerar impostos, para pagar para onde vai os impostos, tá? Vai para o setor público, vai para os salários do funcionalismo público, vai para várias ações, vai para a saúde, vai para onde vai. Então, a gente sabe que o pequeno, médio empreendedor e o grande são fundamentais para a nossa sociedade. E agora, infelizmente, essa semana, hoje, acabei de saber de mais uma situação gravíssima que acontece com mais um estabelecimento aqui no bairro Moinhos de Vento. Na Confeitaria Lambes, uma das confeitarias mais tradicionais de Porto Alegre, com mais de 35 anos de história, atendendo famílias, fazendo casamentos, aniversários, 15 anos. É uma das confeitarias mais tradicionais da nossa Porto Alegre, que fica no bairro, ele fica ali na Bordini, já está há anos, né? E eu fico muito triste em ter falado com a Beth, pedir autorização para ela para poder exibir, e ela teve, faz 3 dias atrás, a invasão no estabelecimento dela. É chocante ver um bandido que não tem medo de ser preso, porque quando o bandido ou o mendigo ou a pessoa que invade, ela está colocando o medo dela muito abaixo, entendeu? Porque ela tem coragem, porque ela sabe que vai, às vezes, responder e já está lá registrado, muito não vai se fazer porque não tem mais nem espaço em cadeia. Nós precisamos criar políticas públicas para, de alguma maneira, colocar essa gente para trabalhar, para eles entenderem o suor do trabalho, para eles deixarem de serem indigentes, alimentar uma pessoa na rua por um momento, por uma situação que ela ficou sem casa, que ela ficou sem lar, ok. Mas manter o mendigo na rua é alimentar uma sociedade sem vontade de trabalhar, é alimentar uma sociedade permitindo a inoperância. E é isso que a gente não pode permitir. A gente tem que trazer dignidade para esses seres. É muito humilhante um mendigo viver da mendigância. Esse mendigo ele precisa voltar para a sociedade e ter orgulho da sua vida. A sua vida tem valor humano. É isso que a sociedade pública precisa agir. Nós precisamos realizar, buscar apoio público-privado para criar centros de readaptação dessa gente de rua para trabalhar. Ela necessita, tem muita gente, por isso que tem os maus e tem os bons. Tem muita gente que está abandonando, que não tem energia para se ressuscitar novamente e voltar. E nós precisamos. Não é estar só alimentando para ele continuar ficando na rua. Nós temos que ensinar ele a ter coragem e vontade de ter orgulho do mérito do trabalho, do reconhecimento do fruto do seu retorno. E, infelizmente, nós vamos trazer cenas aqui da invasão que aconteceu na Lambes e que gerou prejuízos. Roubaram televisão, destruíram porta de entrada. Então, olha que lástima. A minha grande amiga, que eu tenho o maior admiro, uma guerreira, uma mulher que trabalha, uma mãe de família, apaixonada pela família, apaixonada por ajudar, solidária. Essa mulher, ela é incrível,
tenho muito orgulho. Beijo grande para minha amiga Beth. Muitas vezes eu não consigo estar mais presente, mas ela está na minha história há mais de 29 anos. Meu filho, quando estava na minha barriga, minha mãe me levava para comer as tortas da Lambis. Eu cresci comendo tortas da Lambis, e lá é a presença da família, é ver a continuação. São 20 anos de história que eu acompanho essa mulher e que eu trago com muito orgulho. Uma mulher que trabalha presente, junto, constante, atendendo o seu público e levando amor em cada doce, em cada produto que ela entrega. Então, quero mostrar aqui, registrar, para que a gente tome uma providência como sociedade, como órgãos públicos. Vocês precisam, em conjunto, não estou só penalizando, nós precisamos tomar alguma ação. E essa imagem, né, vocês podem ver, ela não tem áudio, é uma gravação da câmera, onde mostra, vocês podem ver lá no cantinho, uma pessoa se arrastando no chão. Ele invadiu a frente do restaurante, né? E foi se arrastando, achando que a câmera não iria enxergá-lo, se levanta perto da televisão. Ó, vocês vão ver ele se levantar. Se levantou, roubou, pegou a TV e saiu com a TV na mão, com a maior cara de pau, como se ele tivesse, né, no direito dele de invadir um estabelecimento e roubar a televisão do outro, que trabalha para poder realmente entregar qualidade nos seus produtos. É lastimante a gente ter que trazer uma notícia dessas, uma informação dessas, que a nossa capital, Porto Alegre, está sendo vítima. Vários estabelecimentos. Eu trouxe hoje, no jornal AG News, 2 estabelecimentos que estão sofrendo com a invasão, com a agressão de pessoas que se misturam com mendigos, com necessitados. São mendigos bandidos de rua que passam e invadem. Faz uns 3 anos atrás, eu tenho as imagens das câmeras, eu vou trazer. No meu prédio, entortaram o portão para roubar minha bicicleta que estava cadeada com aço. O cara mostra a movimentação dele observando, ele olhando o prédio com luz, com câmeras. Ele amassa o portão, entra com a sua mochilinha, quebra o cabo e sai andando com a bicicleta dentro do condomínio e joga a bicicleta por baixo do portão, e ali se foi minha bicicleta. Isso, gente, são práticas que acontecem diariamente. A gente não pode inflar, óbvio, a Brigada Militar e dizer que a Brigada Militar é responsável, porque eles estão aí atuando desesperadamente com bandidos de alta periculosidade. Agora, esse tipo de ladrão de galinha, ladrão, vagabundo, vamos falar me perdoe pela expressão agressiva. Esse nós precisamos, como sociedade, como órgãos públicos, criar ações para reenquadrá-los ao trabalho. Tu só passa a ensinar uma sociedade quando ele se dá conta que o seu trabalho, né, tu volta a trazer dignidade para esse ser humano, e ele, quando ele adquire um bem, ele vai entender que como é ruim quando alguém vem e rouba esse bem, que foi fruto de suor e de trabalho. Então, é muito triste eu ter que trazer essas 2 situações que chegaram até mim esta semana, para a gente noticiar hoje no jornal, mas é a nossa realidade. Nós precisamos estar alerta, nós precisamos pensar em ações para que a gente possa trazer a segurança e a proteção desses estabelecimentos que trabalham, que pagam impostos e que geram empregos. Nós já estamos vivendo dificuldades extremas economicamente no nosso país. Nós não estamos brincando, né? Nós estamos com dificuldades financeiras. Né? A gente está aí à torta direita vendo notícias políticas. A política no país virou muito mais importante do que fazer o país ir para frente.
Não vamos entrar na questão política, porque hoje te confesso que me impugna, me indigesta, porque, infelizmente, nós não temos líderes, né, na atualidade preocupados em gerar emprego, em oportunizar e trazer segurança para a nossa sociedade. Mas sigamos em frente, porque nós estamos aqui. E não pensa, não, que a gente leva uma rasteira, mas aquele que tem coragem se levanta e se refaz. E nós precisamos achar ações que refaçam esse tipo de conduta. Nós precisamos reeducar a nossa sociedade. É um absurdo, eu vejo com tanta facilidade as pessoas acharem: eu achei algo na rua, caído, perdido, não é de ninguém, é meu. Tá? Até aí, tudo bem. Agora, invadir o estabelecimento, se apoderar, de estragar o estabelecimento de algo que não é seu, isso é educação. Não é falta de alimento, não vende por comida, isso é droga, isso aí é máfia. Então, nós precisamos tomar providências. Bom, deixei aqui o meu desabafo, porque eu não consigo, e a gente acompanha, e quando a gente vê 2 grandes estabelecimentos que estão aí com suor, com muita luta, né, empreendendo dentro do bairro, me revolta. Você siga acompanhando a nossa programação. O Jornal AG News agora ele passa por uma nova etapa. Geralmente a gente faz já há anos, né, o jornal ao vivo ao meio-dia. O Jornal AG News após, né, o feriado de Carnaval. Na próxima quinta, após o Carnaval, nós já estaremos com o Jornal AG News lá nos estúdios, que fica no prédio do Palácio do Comércio, com o nosso estúdio, em parceria com o Grupo Agrotur e a GTV, realizando o Jornal AG News ao vivo lá nos estúdios, recebendo personalidades, empreendedores, enfim, trazendo notícia, conectando pessoas presencialmente lá nos estúdios do Grupo Agrotur e a GTV. Então, um beijo grande, um feliz carnaval para todos. Se dirigir, não beba, se beber, não dirija. É a mensagem para a gente se cuidar, porque a nossa vida ela é o princípio de tudo. Deus nos escolheu, agradeçamos a Deus por todas as graças. Se nós tivermos saúde, a gente tem força para se reinventar. Lembre disso. Não tenha medo de ressurgir das cinzas. A gente cai, mas a gente levanta. Quando a gente tem fé. Então, é muito importante. Exercite sua fé também. Então, um beijo grande, um bom final de semana, porque segue aí, né? Amanhã nós teremos ao vivo, lembrando, acompanhem nas redes sociais, na programação, que nós teremos amanhã ao vivo também, lá direto, coquetelzinho, um pré-lançamento dessa novidade dos estúdios lá da GTV com o Grupo Agrotur. Um beijo grande. Até mais.